Saudações irmãs e irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Abordaremos nesse vídeo um tema relativo ao dia do descobrimento da América, que tem a ver com a nossa história, já que nascemos na América, e mais precisamente na América do Sul. Esse evento se deu quando o navegador Cristóvão Colombo, no comando de 3 navios, Santa Maria, Pinta e Ninha, chegou na região das Bahamas, que conhecemos como América Central, em 12 de outubro de 1492. Isso aconteceu quando, na intenção de chegar às Índias, evitando costear a África, como Portugal havia feito, ao costear todo o continente africano, até chegar ao Oceano Índico e chegar na Índia. Assim, a intenção dele foi seguir pelo Oceano Atlântico até chegar às Índias. Entretanto, um continente, a América, barrou seu intento. De fato, esse evento não pode ser chamado de descoberta, porque havia habitantes em todo o continente, de norte a sul, e são chamados de ameríndios, ou seja, indígenas americanos. E os antepassados deles haviam colonizado a América muito tempo antes da chegada ou invasão dos povos europeus. Assim, o que se menciona é que a descoberta desse novo mundo foi um dos pontos altos do período das grandes navegações. Os mesmos se deu com a chegada dos europeus na Oceania, um continente do qual fazem parte a Austrália, a Nova Zelândia e outros países. Apenas a Antártida, um continente gelado, não abrigava seres humanos quando foi alcançado no período das navegações e descobertas. O nosso país mesmo não foi descoberto porque já havia povos ameríndios vivendo por aqui. O que acontece é que a frota de Portugal, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, na intenção de chegar às Índias ao costear a África, se afastou muito pelo Oceano Atlântico até aportar por aqui. A descoberta da América começou primeiramente com o apoio dos reis católicos Isabel de Castela e Fernando de Aragão, que foi formalizado no documento em 17 de abril de 1492. E meses depois, ocorreu a partida de Palos de la Fronteira, na noite de 13 de agosto de 1492, com Cristóvão no comando de uma nau, Santa Maria, apelidada de Galega, e 2 caravelas menores, Pinta e Santa Clara, apelidada de Ninha. Eram 2 horas da manhã, de 12 de outubro de 1492, quando o marinheiro Rodrigo de Trena, a bordo da caravela Pinta, avistou terra. Porém, essa pequena frota chegou nas ilhas conhecidas hoje como Bahamas, mas que recebeu o nome de San Salvador. Porém, os nativos chamavam essa ilha de Guanahani. De fato, há muitas ilhas na América Central e não se sabe qual a ilha que foi avistada primeiro e em qual ele desembarcou. Cristóvão Colombo escreveu sobre a sua chegada na região, porém sua frota chegara na região das ilhas e não no continente no momento. Ao desembarcar, ele percebeu que os indígenas eram pacíficos e amigáveis. Porém, ele percebeu que a maioria deles tinha ferimentos e cicatrizes em seus corpos. E, por sinais, tentou descobrir quem fizera isso por não falarem o mesmo idioma. E, pelo que parece, vinham homens caçadores de outras ilhas para capturá-los e fazê-los de escravos. E assim se defendiam como podiam. Nisso, Colombo entendeu que esses caçadores de escravos vinham do continente. Ele também percebeu que eles aprendiam rápido e assim teve a intenção de levar 6 deles para as altezas da Espanha, para que pudessem aprender o seu idioma. Também percebeu que eles eram atrasados em tecnologia, porque não tinham espadas e lanças de metal, apenas arcos, flechas e demais instrumentos de madeira, além de que andavam nus. E antes de retornar para a Espanha, Colombo resolveu conhecer um pouco mais das ilhas na região. Entretanto, na manhã de Natal de 1492, a nau Santa Maria encalhou e teve que ser abandonada. E por providência, o cacique nativo Guacanagari permitiu que ele deixasse 39 homens para trás e fundaram um povoado de La Navidad, hoje Molho San Nicolas, no Haiti. E quando partiu de volta à Espanha, nas 2 caravelas que restaram, Pinta e Ninha, ele levou entre 10 a 25 nativos, porém apenas 7 ou 8 chegaram vivos. Mas a Bíblia relata algo sobre alguma descoberta como essa? Comecemos com o texto de Gênesis 8, de 1 a 4. Após o dilúvio ter se findado,
a arca em que 4 casais e inúmeros animais estavam, acabou repousando sobre o monte com o secar das águas. A família de Noé tinha escapado de um final terrível e o grande barco, tendo saído de um local, foi para outro, em que sua família passaria a viver depois que saiu dessa arca. Tinham saído de um velho mundo para um novo mundo, em analogia com os europeus, que tendo saído do velho mundo, chegaram num novo mundo. Vejamos o texto. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquentaram-se as águas, cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se, e as águas iam se escondendo e se continuamente de sobre a terra. E ao fim de 150 dias, minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. O próximo relato que observamos agora é o momento em que Deus se revela a Abraão e ordena sair de sua terra para arrumar para outra, porque ele tinha um projeto para ele, sua família e seus descendentes. De fato, quando as nações europeias começaram a se aventurar para fora do continente e avançaram pelos mares, elas iam por causa de suas necessidades. Elas, assim, estavam deixando um velho mundo para chegar a um novo mundo, do outro lado do Oceano Atlântico. Vejamos o texto de Gênesis 12, de 1 a 4. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Os próximos relatos mencionam o momento em que Israel se libertou da situação de escravidão no Egito e assumiu a posição de povo liberto, ao ter saído das garras egípcias e depois de ter passado pelo Mar Vermelho, chegou a uma outra região. Esse evento mostra algo parecido às nações europeias que saíram de uma situação de prisão no velho continente e foram para um novo, se libertando para um novo momento em que se lançaram ao desconhecido, assim como Israel. E ambos chegaram ao outro lado. Vejamos os textos. Êxodo 14, 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muros à sua direita e à sua esquerda. Êxodo 15, 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto, e não acharam água. Contemplamos assim o antes, no velho, e agora, depois, o novo. Veremos outro relato que menciona que após 40 anos de jornada, o povo de Israel, depois de ter saído das terras do Egito, chegou a Canaã. Séculos depois, no período das grandes navegações, as viagens em embarcações de madeira podiam levar semanas e meses. No caso da América, a jornada podia durar até 4 semanas ou mais. A frota de Pedro Álvares Cabral levou 43 dias de Portugal até chegar ao Brasil. 1 mês e 13 dias, praticamente. Em relação a Israel, levou 40 anos para chegar a Canaã. Vejamos Êxodo 16, versículo 35. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná, até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Dá para imaginar a surpresa quando a pequena frota de Cristóvão Colombo se deparou com um novo continente, no caminho para as Índias, em 1492. E o mesmo sucedeu quando a grande frota de Pedro Álvares Cabral chegou ao mesmo continente na parte sul, em 1500. Isso quer dizer que depois de Israel ter saído do Egito, atravessado o Mar Vermelho e chegado a Canaã, não deixou de ter a sua própria surpresa. Vejamos o texto de Josué 1, 10 e 11. Então José deu ordens aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. De fato, nos 3 casos foi necessário se prover de alimentos e água para as respectivas jornadas. E a seguir temos a jornada de Jesus, que após ter deixado o ofício de carpinteiro e tendo se encontrado com seu parente, João o Batista, e tendo sido batizado por ele,
não voltou para Nazaré, onde tinha sido criado e vivido, mas mudou-se para Cafarnaum, onde inicia o seu ministério terreno. Saía assim de uma região para uma outra além. Deixava um velho modo de vida, um velho mundo, para iniciar um novo modo de vida, um novo mundo. Vejamos Mateus 4,13. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. E Mateus 4, 17 e 18. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Irmãs e irmãos, espero que o tema nesse vídeo sobre o dia do descobrimento da América tenha sido benéfico de alguma forma, porque podemos conhecer um pouco de nossa história e que tem algum tipo de relação com os textos bíblicos. Não é porque praticamos uma vida religiosa que vamos ignorar o mundo em que vivemos. De fato, toda a existência humana é marcada por diversas jornadas em que se saiu de uma localidade e se rumou para outra. Sempre se deixa o velho e se busca o novo. Se deixam velhos hábitos e se adquirem novos hábitos. Se deixa uma velha vida e se incorpora uma nova vida. Foi assim com Abraão, Isaque e Jacó. Foi assim com José, Moisés e Davi. E foi assim com José e Maria, Jesus e Paulo. E também será conosco com a graça de Deus. Amém. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, porque temos aprendido sempre algo muito importante para a nossa vida, a nossa caminhada. Aprendemos quando estudamos a história da humanidade e podemos observar que tudo que está relatado na Bíblia tem a ver com a nossa vida. Tua palavra, Senhor Deus, tem nos alimentado, nos instruído, nos preparado para que possamos nos tornar melhores pessoas, possamos ser benéficos, sadios nessa sociedade e no mundo em que vivemos. Assim, Senhor Deus, nós te agradecemos porque está sempre conosco. No nome do teu Filho Jesus te agradecemos. Amém. Um abraço fraternal em Cristo Jesus, minhas irmãs, meus irmãos. Continuemos na graça de Deus, sempre aprendendo mais da palavra de Deus. E tudo aquilo que nós aprendemos, peçamos orientação e instrução de Deus em nossas vidas. Amém.